Recentemente nós trouxemos aqui para vocês o case super bacana de gestão estratégica de ponto de vendas da PepsiCo e agora chegou a hora de conhecer uma outra empresa que é referência absoluta em gestão de PDV, que é a Electrolux. E para isso, no Raise the Bar dessa semana, nós vamos receber o Carlos Marcolin, diretor de excelência em vendas e trade marketing da empresa para a América Latina. Então, se vocês querem saber tudo sobre gestão de ponto de vendas, tendências, boas práticas e também como ser mais criativo e assertivo nessa operação, fica aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing das Américas. Então, se vocês estão precisando recrutar e selecionar profissionais dessas áreas, não pensa duas vezes e falem com a líder de mercado, forsales.com.br. Muito bem, para começar, queria dar muito boas-vindas para você, Carlos, uma honra, um prazer estar recebendo você, Electrolux, aqui, viu? Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite, a oportunidade de compartilhar aqui e participar dessa iniciativa super bacana da For Sales. Muito legal. Como é que você está, Maurício? Animado? Animado, prazer, Carlos, recebê-lo aqui, receber a Electrolux também, bem curioso para conhecer um pouquinho mais sobre o case da Electrolux de execução de PDV, trade marketing e etc. Então acho que o bate-papo vai ser bem legal para quem ficar até o final. Ah, não tenho dúvida. Inclusive, a Electrolux já esteve aqui presente no Gestão de Pessoas, que é o outro podcast que a gente tem para RH, né? Com a Tânia Maranho, falando de gestão estratégica de talentos. Acaba que é um conteúdo que tem sinergia com gestão de vendas e marketing em determinada escala, então também fica o convite para quem quiser conhecer ainda mais sobre a Electrolux, né? É isso aí, mas vamos lá, vamos falar com o Carlos, conhecer ele um pouco melhor, né? Carlos, conta um pouquinho pra gente o que está abaixo desse teu escopo de trabalho hoje na Electrolux, e se você puder falar bem rapidamente também sobre a Electrolux, para quem não conhece também, acho que seria legal para a gente dar o pontapé inicial. Claro. A Electrolux é uma multinacional com atuação em 3 grandes mercados, né? A gente dividido em 3 grandes mercados globalmente falando, né? América Latina, América do Norte e Ásia e Europa. A operação que hoje eu atuo há 15 anos já na Electrolux, né? Um orgulho de ter completado esse ano 15 anos de empresa na América Latina, agora com um escopo América Latina para 2 áreas específicas, né? Para operações de vendas, e dentro disso eu tenho a parte de inteligência de mercado e inteligência de negócio, parte de planejamento de demanda e a parte de faturamento, order desk, toda a parte comercial do faturamento. E, por outro lado, o trade marketing para esses mercados. No mercado da América Latina, só para contextualizar, somos divididos em 5 grandes mercados, né? O Brasil, Argentina, Chile, os países andinos e o que a gente chama de norte da América Latina, onde está a América Central, Caribe e México. Então, esse é o escopo, basicamente, hoje do que eu atuo dessas duas matérias. É muito interessante esses subsistemas embaixo da tua gestão, Carlos, porque a junção de trade com excelência em vendas é uma tendência muito forte, né, Maurício? E que está na vanguarda das boas práticas de gestão, né? Sem dúvida. Então, acho que isso sinaliza esse futuro do trade e das vendas, que é essa união aí entre as agendas, né? Esse ponto de encontro. E aí vem minha pergunta, né? Conta um pouquinho sobre a gestão de trade e excelência comercial da Electrolux, quer dizer, quais são os pormenores da tua atuação aí, de que forma que isso chega no ponto de vendas, né? Então dá um pouquinho do panorama geral da tua governança comercial por aí. Se a gente pudesse trazer em OKR essa cadeira que eu ocupo hoje, o grande outcome dela é trazer a empresa para uma visibilidade de sellout. A indústria de pesados, ela tem uma preponderância muito grande ainda no transacional, né, na negociação com o varejo, que ocupa uma parte
sumamente importante da venda, é muito grande ainda a dependência, é quase totalitária a dependência do varejo. E olhar o sellout e prover serviço, ele é o principal ponto de entrega dessa função. Então, o contato com o consumidor ali, a conversão, é o ponto principal disso, e a gente começa a trazer para dentro da empresa os impactos que isso traz, impactos positivos, né? No planejamento. Você planejando sellout, você consegue ver mercado, sell-in, participação que a empresa necessita ter, que a empresa tem a ambição de ter, e cascadear isso em estratégia comercial para os diferentes mercados que a gente atua. Então, você colocou bem, Rodrigo, essa conexão como tendência, ela traz um push da empresa que vem para o FMCG, né, que já está acostumado com isso, que é muito pautado em sellout. Bens de consumo duráveis, eles têm, dos mercados que a gente atua, eles têm muitas diferenças, né? Eu posso falar que o Chile está à frente, e a gente pode falar um pouco sobre o mercado chileno também, e o Brasil tem um pouco a andar para chegar ali no Chile. Então, juntar isso ajuda a aceleração desse processo de focar no consumidor especificamente quando a gente fala de venda. Carlos, o que o Chile tem de diferente do Brasil, então? Já vamos começar falando por aí. Vamos começar. Como característica, o mercado chileno já é pautado em sellout. Você vê um mercado que ele é mais lean na cadeia de suprimento. Então, o sellout que acontece na ponta, ele dispara o suprimento da indústria. Isso não só da indústria como um todo. Aqui no Brasil, a gente ainda vê características dos varejos terem um nível de estoque um pouco mais alto em todos os segmentos. A gente pensa, não estou falando só de linha branca, mas TVs e todos os segmentos, para acontecer esse sellout posterior. No caso do Chile, a gente vê já uma conexão muito direta, tem característica geográfica, né? O grande mercado do Chile está na Grande Santiago, 70% do mercado da venda, mas eles conseguem trabalhar um pouco mais, se eu posso dizer, americanizados nesse sentido. Me permite se eu falar de uma bobagem aqui, mas a Falabella, ela tem também atuação em varejo de eletrônicos? Tem não só no Chile. Não só no Chile, tem em alguns outros países da América Latina também. Eu não quero tirar o mérito aqui dos chilenos, nem da Electrolux no Chile, mas também precisa ser dito que é um país muito menor, com muito menos competição no varejo, né? Então, essa concentração de mercado que tem no Chile, porque o Chile tem 3 grandes varejistas ali que atuam transversal no segmento. Isso também simplifica um pouco da governança, né? Acho que a minha pergunta também, passar a palavra para o Carlos, mas a minha pergunta foi muito nessa direção, eu quis entender se o varejo de eletrônicos também é pouco, é muito concentrado como o varejo de vestuário e material de construção, né? O varejo, se a gente pegar os top 3 ou top 5 dos diferentes mercados que a gente atua, não tem muita diferença de concentração. É um mercado muito concentrado. Eu posso dizer que top 3 a top 5 é 60 a 65% da concentração da venda nos diferentes mercados, nesses varejos. Então, a característica é parecida em concentração, e eu concordo completamente com o Rodrigo quando fala da complexidade logística. O Chile é muito simples de atuar logisticamente falando. O Brasil, a gente sabe das dificuldades, né, dos desafios de logística. E você sabe, Carlos, que quando você estava falando ali sobre a questão do relacionamento da indústria com o varejo, da dependência, eu comecei a me dar conta de uma coisa, né, Maurício? A gente faz muita vaga para bens de consumo, tanto duráveis quanto não duráveis, tanto de alto giro quanto de médio ou baixo giro, mas eu comecei a perceber uma nuance que até então não tinha me atentado, que é o fato de que esse business da Electrolux, ele tem grandes tickets envolvidos ali. Então, acaba que no ponto de venda você perder um cliente, 2, 3, 4, tem um impacto relevante no resultado da operação. Então, isso me ficou na minha cabeça para te perguntar o seguinte, né? Como é que vocês fazem para aumentar as chances do consumidor, quando ele está passando ali na frente do produto, aumentar a chance de haver uma conversão, né? Conta um pouquinho do papel aí da eficiência da Sales Excellence com o Trade Marketing, como que vocês têm feito isso? Vocês têm alguma relação com omnicanalidade para melhorar a experiência dos clientes no ponto de venda, a interação com a fábrica, ou se tem alguma questão de experiência, sei lá, realidade aumentada? Conta um pouco do como que vocês estão tentando fazer essa venda não se perder ou não perder o cliente para o concorrente ali na hora do gol, né? Na hora da compra, efetivamente.
Você tem um ponto muito legal. Se a gente pegar a mesma categoria e uma venda tiver um insucesso, você vai tocar nessa categoria com o consumidor muito provavelmente em alguns bons anos, que são produtos de longa duração, né? Então, para não perder essa venda, quando a gente fala de omnicanalidade, toda a experiência do online, ela tem uma certa, posso dizer, uma certa facilidade, porque você consegue gerar uma experiência, gerar conteúdo relevante e ter um ataque mais interessante para o consumidor e atingir o seu público-alvo. Quando a gente vai para o ponto de venda físico, eu diria que o que a gente tem que ter muito profundo é treinamento. Não só para o nosso time de campo, para os promotores, porque é um recurso finito, né? Hoje em dia, os promotores, o número de promotores não é tão grande quanto a gente tinha 10 anos atrás, em nenhuma indústria, mas você conseguir treinar os vendedores do varejo e eles conseguirem refletir o que a empresa quer comunicar ao consumidor. Essa comunicação no online, então, ela tá posta. Tem o desafio, obviamente, que o online, a dependência também do varejo é grande, então, às vezes, a execução do online, ela depende de alguns guides do varejo, e a gente tem que tratar muito bem com eles para eles executarem, transmitirem a mensagem que a gente tem para o nosso produto, que a gente tem para a nossa marca. Mas no físico, eu acho que o trabalho é um pouco mais árduo, porque você tem que ter um interlocutor para isso, que não é somente o nosso funcionário que está cobrindo as lojas. Então, eu digo que o treinamento, ele deixa, idealmente, você chegar numa loja e ver a mensagem que você procurou na internet, um produto, um refrigerador, você chegar e o vendedor de um varejista parceiro nosso transmitir essa mensagem, para a gente é um sinônimo de vitória. O consumidor receber a informação sem muita fricção. E hoje, como que vocês fazem para auditar isso, Carlos? Ou qual que é a forma que vocês têm para sentir se isso está bem ou não está bem num aspecto geral, assim? No aspecto geral, para o online, a gente tem algumas ferramentas de NPS que a gente consegue controlar, então a gente tem ali uma cobertura melhor. No aspecto físico, a gente tem que trabalhar com o Mystery Shopper. O consumidor brasileiro já tem um pouco já não é consumidor que colabora tanto com o NPS online, né? A gente, como cultura, né, não responde tanta pesquisa que um seller faz. Imagina isso fisicamente, né? Antes de sair da loja, e também as nuances de interação, né? Imagina um promotor falar, avalia meu atendimento contigo aqui na loja, vai ser ótimo sempre. Então a gente faz o Mystery Shopper para manter isso num padrão que a gente considera de excelência. Perfeito. E pensando do ponto de vista de insights, de dados, né? Quais que são os principais dados, os principais insights que vocês utilizam? Insights não, a palavra certa é dados, indicadores, KPIs que vocês utilizam para ir monitorando essa experiência de PDV e melhorando a exexeção ali, que guia? O Carlos deu a deixa para essa tua pergunta quando ele falou do OKR ali, né? Então, quais seriam os key results ali, né? Quer dizer, os indicadores que estão no teu dia a dia, né? Sempre vai ser aquela máxima do produto certo no lugar certo, né? Então, a distribuição, a participação em piso, ela é super importante e isso a gente traslada para o online nas suas nuances, né? Você participar numericamente no online é fácil, mas com qualidade você também tem que tratar. Então, o trade ele é separado para ter essas visões do que é puramente online, o que é puramente físico. A gente trabalha isso muito profundo, não mescla, tá? Então, equipes separadas, inclusive. Separadas para olhar isso, até para ter uma efetividade, uma execução mais assertiva. Eu vejo que, para efeito de sucesso, é muito fácil a gente falar de efeito de sucesso, a conversão, né? Você vender, mas não é só vender que a gente espera ter uma relação longeva com o nosso consumidor para estar com ele em outros momentos da vida, não só naquela venda específica. Para isso é experiência, e para gerar experiência, trabalhar com o que a gente pode chamar de encantamento, né? Você ter o ponto de venda refletindo. Hoje o material em ponto de venda ele tem uma certa restrição para o nosso produto. O guide do varejo às vezes em cor é diferente do nosso, a gente não consegue executar tantas comunicações, nem nós, nem a concorrência, na loja que é do parceiro. Então você tem que ir para dentro do produto para gerar experiência, então você gera ali ambientação do produto e sim, eu volto no ponto de capacitação. Então quanto melhor sua mensagem chegar no consumidor através de um profissional do PDV, melhor você vai ter essa conversão e essa atração para a nossa marca. Eu acho que como medições disso, se a gente for pensar de novo no online, você tem uma vertente de NPS que ajuda bastante em vários touch points. Quando a gente vai para o offline,
a gente faz algumas pesquisas, como eu disse, do Mystery Shopper, para entender como seria uma atenção do nosso promotor, como seria uma atenção, ou o que o nosso parceiro está falando em relação ao nosso produto. Então, acho que esses KPIs eles são acionáveis. Tentar um KPI massivo que seja um pouco mais abrangente, ele é um pouco difícil para a gente conseguir, em especial no offline. Mas é um desafio muito legal. Acho que a gente vai achando ferramentas ali e se a gente pensar um pouco hoje em experiência, você falar de loja perfeita para você executar no online também, você já tem ferramenta hoje que mede automaticamente, você cria um framework por trás daquilo ali, bate o framework, tá dentro, ele bate um scorecard, você está bem ou não, isso a gente já tem implementado. Agora o desafio é adaptar esse framework para a loja. O que é a excelência de um PDV em específico? A gente tem muitos elementos, agora juntar e o scorecard está bem claro para a gente, mas a gente está nessa jornada. É engraçado que o Rodrigo citou o case da PepsiCo no começo da abertura do programa dele. E na indústria de bem de consumo de alto giro, é o oposto do que tu está falando, né? No PDV físico, eles já têm muito bem estruturado e muito mais controlado a ideia de loja perfeita. No online que eles estão aprendendo e engatinhando, dando os primeiros passos. E me parece que vocês estão num efeito oposto, assim, vocês estão mais maduros e mais controlam melhor no ambiente online e ainda a loja perfeita no físico talvez ainda esteja no caminho da evolução. Engraçado. Eu vou falar uma coisa aqui para ajudar nesse raciocínio, Maurício, mas eu não me lembro a última vez que eu comprei um eletrodoméstico presencialmente. Acho que faz uns 10, 15 anos que eu não compro. Eu compro tudo online. Né? A lógica tá aí, né? Rodrigo, você é um consumidor especial. Hoje, 15% mais ou menos dos nossos consumidores são puramente online. Sequer vão na loja ver o produto. Só 15? Pô. Só 15. E é engraçado que eu faço investimento na área imobiliária, né? Então eu compro bastante eletrodoméstico, né? Eletroeletrônico, na verdade, não eletrodoméstico, eletroeletrônico. Então eu compro não muito, né? Pelo amor de Deus, mas eu compro, sei lá, vamos lá, uma geladeira por ano, 2 por ano, um kit de cozinha, 1 ou 2 kits de cozinha por ano, vamos pensar. E é engraçado que eu nunca comprei presencial. Acho que nesses últimos 10, 15 anos aí não foi nem uma vez eu comprei presencial. Enfim. O consumidor oposto ele é menor ainda, né? O consumidor que só pesquisa na loja física e fecha na loja física, ele é até ao redor de 10, 12%. Os outros 70 e poucos por cento são omnicanal. Ele passa pelo físico, passa pelo online e ele fecha em um dos dois. A venda online hoje para nosso segmento é acima de 40%, hoje o online total. Então, é só essa diferença de aspecto de consumo. Mas o ponto que você trouxe interessante, Maurício, acho que a característica do produto traz muito essa evolução em canais diferentes. Né? Se pensar o consumo rápido, ele trabalha muito bem em embalagem, ele trabalha muito bem em gôndola, tem uma série de especificidades para eles serem muito bons em execução. Na hora que vai para a linha branca, você tem produtos muito similares. Então, para criar diferenciação, às vezes ela passa para técnica até, às vezes é uma diferenciação técnica. Você vai comprar um ar-condicionado hoje em dia, a entrega, né, o benefício que vai ser entregue pelo ar-condicionado, ele quase chega no técnico ali para vender tecnicamente isso. Tanto que o consumidor de ar-condicionado, o decisor é o homem, né? Isso comprovadamente falando em estudo, porque ele vai por uma questão mais BTU, espaço e uma série de coisas que você tem que explicar num sentido que não é tão atrativo, não é aquela compra de um refrigerador que a cozinha vai ficar bonita, vai ser show-off, vai ser um produto funcional. Não que ele não tenha design, mas ele é mais funcional do que design. Tem que pensar em quesitos de instalação e etc. Isso, exatamente. Inclusive, toda noite, quando eu tenho que desligar a luz do meu ar-condicionado, eu amaldiçoo minimamente a pessoa de design da fábrica que fez um... Não, o quarto inteiro. Não, cara, juro pra você, o meu ar-condicionado tem uma luz verde, cara, que eu acho que ali poderia servir pra proa de um navio, assim... Porque o negócio ilumina o quarto inteiro. E aí tem um botãozinho no controle para você desligar a luz, cara. Eu cheguei, não vou mentir aqui, vou passar vergonha ao vivo, mas eu preciso falar porque é bizarro. Eu cheguei a cortar uns adesivos para tapar a luz, cara. Porque eu falei, toda noite eu tenho que ficar apertando aqui. Enfim.
É uma Então, funcionalidade que acho que quase todos os ar-condicionados têm, né? Porque para você ver a temperatura que está ali, ele acende. Aí para você poder dormir tem que apagar, porque senão ele fica meio forte, assim. Mas eu acho que tudo que vocês falaram aqui está muito diretamente ligado à minha pergunta, à minha colocação ali, porque fazendo essa regressão também, a gente vê o segmento de eletroeletrônico, de linha branca, foi um dos primeiros aí para online, né? Então, assim, há muito tempo já vem atuando nesse mercado. Quando a gente pega um bem de consumo de alto giro, eles foram para online. Na pandemia, agora, por uma questão de necessidade, então eles estão muito menos maduros nesse quesito ainda, né? Claro que os momentos de compra, etc., as especificações de produto, tudo isso interfere, mas também tem uma relação com isso, né? Porque agora que você falou, comecei a parar para pensar, as primeiras coisas que a gente comprou online, talvez tenham sido isso, né? Computador, televisão, geladeira, foram as primeiras coisas que a gente comprou online. Depois que a gente foi se acostumando a comprar as coisas de mais giro e etc. que são produtos que no final do dia, fazendo um raciocínio aqui de improviso, né? Mas me parece que são produtos que se beneficiam da venda online, porque no online você consegue pesquisar opinião, Cara, avaliação, e hoje em enfim, dia, comparativo do produto. hoje em dia, né, Carlos, você pode falar melhor, mas hoje em dia a gente tem toda uma questão também de os apartamentos estão cada vez menores, então aí o cara monta a cozinha e tem que caber a geladeira certa ali, ou a máquina de lavar certa. Então ele vai na internet e fica olhando os tamanhos dos modelos de máquina. Na loja ele vai ter que ficar medindo uma por uma. Também tem. Tem isso, ela é meio modular, mas tem isso. Eu acho que um ponto que vocês falaram que é importante, por que também tem a busca ostensiva por informação, né? É um investimento alto. Se pensar para o brasileiro como um todo, um refrigerador hoje, É verdade. um refrigerador hoje de litragem, com uma litragem maiorzinha, assim, você está falando em 2 salários mínimos, ou 1 salário mínimo e meio. Verdade. Então, é um investimento alto e muito pesquisado e muito pensado. Até por isso que o online ganha relevância, né? O offline você tem essa questão da explicação em PDV, mas o online ele fica fácil, né? Você está em casa e não tem ninguém te interagindo para empurrar para uma promoção ou para alguma outra coisa. O que eu acho que acontece para a gente, quando você comentou da pandemia, a pandemia, pré-pandemia, a gente já tinha uma participação do online no nosso segmento um pouco acima de 20%. Quando a pandemia veio e parou o fluxo na rua, o fluxo continuou para o alimentar, de certa forma. O pessoal ainda saía para comprar, mascarado, com todos os cuidados, mas para o pesado, para o bem de consumo, foi muito forte. A gente chegou a 70%, 80% da venda sendo online. Pegar Chile bateu mais de 90%. A Argentina teve lockdown, foi um pouco diferente, foi 100% do online. E na hora que voltou a pandemia, já voltou em patamares o dobro do passado. Então, o que era 20 antes da pandemia ficou em 40. O Chile já trabalha acima de 50. A própria Argentina, que era 8 a 12%, hoje está cerca de 20%. Então, todo mundo cresceu nessa cultura de comprar online o nosso segmento e se manteve. Isso, novamente, né, como você bem mencionou, o computador, o próprio smartphone, a tela, todos acabaram indo para esse caminho. Acho que tem um pouco da característica de produto e preço. E Carlos, um comportamento que eu costumo ter muito quando eu vou comprar esses itens maiores e tecnológicos é pesquisar comparativos, rankings, né? Poxa, 10 melhores X, né? E daí eu vou lá, navego entre 3 rankings diferentes para ver se eles estão falando mais ou menos a mesma coisa, nos top 3 ali e tal. Então, eu tenho esse comportamento de fazer uma pesquisa ali de ranqueamento, né? De especialistas. Rodrigo, isso aí me fez me lembrar que essa indústria ficou aterrorizada quando surgiu o Buscapé. Lembra do Romero Rodrigues, lembra? É verdade, ainda tinha isso. Acho que o terror ali foi por preço, né? O preço está começando a se equalizar hoje, porque eu lembro, eu tô com atribuição do trade desde 2014, né? Eu fui Brasil por um tempo e depois América Latina. Eu lembro de ir para a PDV e a reclamação dos vendedores das lojas era da diferença de preço que ele tinha para vender na loja física e o próprio varejo fazendo uma venda online mais barata. E ele estava super impactado porque o pagamento variável estava comprometido. Então, foi para preço e agora foi para comparação. A gente está equalizando o preço para ser um pouco mais justo e as ferramentas de PDV também. Hoje, a maioria dos PDVs, o vendedor consegue cobrir, ou senão ele vende online, ele vende pela plataforma online do varejo e acaba pegando o variável dele. Então, não tem mais essa fricção. Mas a questão
do comparativo super importante. Desculpa, Rodrigo, se você puder. Não, eu ia até te falar o seguinte, eu sou consumidor da Electrolux, é a minha marca de preferência, não estou falando isso porque você está aqui, mas é a minha marca de preferência, até porque minha família é de Curitiba e vocês têm fábrica em Curitiba, então talvez por aí, por esse motivo também. Mas de fato eu não vejo fricção de preço online e offline, geralmente está bem nivelado. E entre os locais, né? Então você tem lá o Magazine Luiza, o preço da loja própria da Electrolux, tem um varejo próprio online lá, que às vezes eu pesquiso direto. Ranqueia no Google, o varejo da Electrolux ranqueia direto no Google também, né? Mas tem um nivelamento de preço muito organizado. Eu acho que poucas empresas têm essa controladoria de preço que vocês têm, pensando agora. Mas minha pergunta era a seguinte, Carlos, nossa, me fugiu aqui. Era a questão do... Comparador. Sim, claro. Eu queria entender se os comparadores ali, os rankings, se isso integra de alguma maneira a gestão, se o trade marketing gere o relacionamento com esses especialistas que fazem rankings. Isso está dentro da tua alçada, está dentro da alçada do marketing, e como que é o trabalho de posicionamento nesses rankings com esses influencers? Isso está na alçada de marketing, o relacionamento com os influencers, mas quando a gente fala de comparação de produto, a gente tem a medição desse C-Star do produto, né? De quanto esse produto entrega em estrelas de rating reviews, por exemplo. Isso hoje, e de maneira muito assertiva, a empresa colocou em todos os níveis. Isso é controlado, para você ter uma ideia, até nas metas dos executivos da empresa. Então, os executivos respondem pelas estrelas do produto. Um produto que tenha algum impacto ali, a gente vai responder isso financeiramente. E é super interessante porque você dá foco. A gente trabalha muito forte para ter o produto bem posicionado para, na hora da comparativa, a gente ter uma relevância maior do que a concorrência. Porra, que sensacional. Então, quer dizer, um dos OKRs da Electrolux é o rating dos produtos. Cara, sensacional. Faz todo sentido agora que você falou, né? Porque aí você cria um driver em toda a operação, dando design de produto, engenharia, qualidade de produção, quanto marketing, venda. Você cria um alinhamento muito claro com esse... É o OKR, né? Um grande OKR, né? Isso. Como se fosse o NPS, né? Exatamente. O objetivo é estar lá em cima, em rating, e depois você abre todos os key indicators para chegar naquilo, e cada área responde pelo seu. Então, todos aqui têm muito claramente o que tem que fazer para manter os ratings bem altos ali dos produtos. Muito legal. Carlos, por favor. Isso é estampado, isso é uma informação pública na empresa, todo mundo tem acesso, todo mundo sabe onde a gente está. Que legal. E aí, se o produto está com rating baixo, vocês vão lá e fazem a versão nova para atuar nos pontos de melhoria ali e tal? A gente vai atuar no ponto de dor dele. Qual que é o problema? Porque assim, o rating baixo ele pode ter uma questão de produto e pode ter uma questão da experiência, né? Não só com o produto, mas a experiência da compra. Pô, você atrasou uma entrega, você tem ali um impacto. O consumidor acaba mesclando isso, né? Então a gente pega um ponto de dor e ataca. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Esse business, ele parece óbvio, né? Desculpa, Mali, se eu fazer uma pergunta, mas aqui eu me lembrei de uma coisa que para mim é muito viva, que eu adoro o design e o design de interação, não só o design da questão estética, mas o UX mesmo, experience, design de experiência. E é engraçado que uma vez eu comprei uma cafeteira automática, aquelas que você coloca lá o horário que ela vai fazer. Que eu falei, bom, eu vou acordar de manhã, o café vai estar passado. Olha só que coisa fantástica, né? Meu amigo, era impressionante, cara, para fazer o setup do horário da cafeteira, acho que você tinha que fazer um curso no MIT, assim. Porque você não entendia o painel, o display da cafeteira, assim, ele era completamente confuso. Posso dizer que não era da Electrolux, tá? Só se fosse eu falaria, mas não era, só para ser justo com a marca. Mas, cara, era impressionante. Quer dizer, às vezes tu vai ter um rating de um produto que está perfeitamente bem feito do ponto de vista de qualidade, engenharia, durabilidade, qualidade dos materiais, marketing, tudo bonitinho. E aí uma área da empresa errou no display, ali de liga, desliga e tal, que ninguém entende aquilo ali. Eu não me considero uma pessoa burra, né? Mas eu não consegui entender. Também não sou mais inteligente.
mas para mim, meu nível de inteligência não conseguiu entender aquele display ali, cara. Então é um caso onde você, por exemplo, você pode ter um rating super baixo porque uma área da tua empresa errou naquele escopo micro ali, né? Usabilidade. É teste de usabilidade. O teste de usabilidade às vezes não está dentro da empresa, né? A empresa vive, o DNA da empresa é viver produto. Então, quem está dentro da empresa geralmente mexe e acaba interagindo com quem mexe e explicando. Você tem que trazer gente de fora, gente que não está habituada a mexer e falar, cara, o que você acha disso aqui? Como funciona isso aqui? E aí você pega esses insights para atuar no desenvolvimento. Mas é super importante esse ponto que você colocou. Se negligenciar, com certeza a gente vai pegar um público que não vai operar e vai ser detrator. Carlos, eu ia voltar anteriormente na questão do PDV físico, né? Lá dentro dos varejistas parceiros. Hoje, como que vocês fazem? Porque eu tô juntando aqui um pouco do que o Rodrigo falou, que a gente foi falando, né? Que hoje tu tem uma necessidade no físico de converter. Tu só vai converter se tiver disponibilidade de produto lá na loja, né? Então, eu entendo que seja algo crucial para a conversão da Electrolux a disponibilidade do produto na loja. Só que tu não consegue ter todos os produtos do portfólio da Electrolux dentro do mesmo varejista. Como que a Electrolux faz, né? Qual que é a forma de vocês de mensurar assim, qual é o portfólio ideal para essa loja aqui, qual é o portfólio ideal para essa loja aqui, justamente para não perder venda lá no cara que vai lá no PDV, olha uma geladeira, olha duas, mas bem a que ele queria não tem, né? Como que vocês fazem esse trabalho? Eu vou falar um pouco de como a gente faz esse trabalho e vou voltar no Chile como inspiração nova. Vai lá. O Chile tem uma solução para isso, né? A gente clusteriza a loja. As lojas são clusterizadas por onde está, o público-alvo e os produtos que deveriam estar para atingir esse público-alvo, né? Você vai conseguir sempre controlar a maior parte da venda nessa questão do portfólio, do sortimento. E vai ter uma cauda longa que realmente vai ser um desafio, porque você pode perder uma outra venda porque você não está com esse produto específico. Claro. E a gente convive com isso da melhor maneira possível, testando e errando, acertando, até chegar no portfólio ideal. Perfeito. Mas eu acho que para grande venda, para grande concentração, pegar o 80-20, ele é muito bem feito, né? Você consegue fazer clusterização de loja, clusterização do grupo de lojas, clusterização desse grupo de lojas em produtos e executar isso e cobrar isso em termos de ruptura, em termos do que está faltando. Quando você fala da prateleira infinita, que é uma ambição para todo mundo que trabalha com produto, aí eu falo do Chile porque o Chile ele tem o mercado chileno, tá? Não estou falando só da Electrolux. O mercado chileno ele tem o conhecido Venda em Verde. Então, o varejo vende tudo que você possa imaginar. O chileno tem uma cultura de comprar através de totem no Chile. Você demonstra isso. A experiência não é a melhor possível em muitos dos casos, mas eles aceitam. Quando a gente trouxer para outros mercados, talvez a experiência que eu falo, trazer um totem que seja mais tamanho real para entender isso, dimensionamento na loja, e ele converte. E aí a indústria, no produto que o varejo fala, não vou comprar, não quero ter esse produto. E a indústria fala, não quero perder essa venda, ela deixa o estoque dela disponível dentro do ERP do varejo. Então o varejo vê uma disponibilidade, ela não é física, ela é uma disponibilidade virtual. Quando o consumidor compra, a indústria fatura para o varejo fatura para o consumidor. De novo, super simples no Chile, eles são inspiradores porque também você demora um dia para entregar para varejo e mais um dia para entregar para o consumidor. Aqui, se a gente faz isso numa região nordeste, por exemplo, são 5 dias para chegar para lá, mas então assim, aí muda um pouco a experiência. Mas é uma inspiração. Hoje a gente controla o grande grosso da venda e a cauda longa a gente trabalha com mais lupa ali para ver o que funciona e o que não funciona em cada grupo de PDV. Mas esse consumidor chileno que você está falando, teoricamente ele compra o produto sem ter visto o produto, porque ele vai na loja. Para você ter uma ideia, o que eles chamam de quiosco, né? É 20% da venda online do mercado. Então, o mercado que é 50% online, 10 pontos percentuais vem dessa venda, a gente pode chamar uma venda sem ver o produto, comprando por um monitorzinho. E aí a persuasão do vendedor com o consumidor. Eles atuam em lojas de eletroeletrônicos com o canal tradicional, que eles chamam, porque eu fiz muito projeto em material de construção na América Latina e eles têm essa diferença, né? O canal tradicional e o canal moderno, que eles chamam, né? Sim. O tradicional é aquele que... a loja de material de construção que tem o balcão, tu chega lá e diz, quero isso, isso e aquilo.
O vendedor vai lá atrás na loja, pega as coisas, vem e te entrega. Existe isso ainda em eletroeletrônicos? Porque isso me fez lembrar da IKEA na Europa, né? A IKEA na Europa, não sei se vocês lembram, eles tinham um catálogo que tu escolhia os produtos. Isso lá em 2005, 2006, quando eu morei na Europa. Tinha um catálogo e tu ia na loja da IKEA e era um balcão. Tu dizia, eu quero esse produto aqui. Ele ia lá atrás, buscava, porque eles têm todo aquele sistema de montagem de móveis, né? Buscava a caixa, fechava e te entregava. Então, eu fui associando uma coisa com a outra e te fiz essa pergunta, porque eu achei interessante esse comportamento de consumo do chileno também, de ir na loja e comprar o produto sem ver. O Chile tem muito cash and carry, né? Então, você fala até micro-ondas, ele tem na loja para entregar. Um liquidificador, uma torradeira, ele vai ter. Isso aí é impulso de compra, né? Pega, tem que levar embora. Ele não tem os pesados. E aí, por incrível que pareça, o Brasil tem muito lugar que você consegue levar embora no dia, uma lavadora de roupa. Você pegar, não precisa ir muito longe. Se for no Shopping Interlagos, entrar em alguns varejos ali, você vai ver pilha de lavadora de roupa que você pode chegar. Você tem uma questão de transporte ali que às vezes a loja proporciona ou você tem que arrumar, mas você consegue levar. É muito pontual isso ainda, né? O consumidor prefere receber em casa até por essa carregar o produto, é um produto pesado, né? A logística é um pouco mais complicada. Mas você tem muito lugar que faz. Hipermercado faz isso muito rotineiramente, porque ele já tem o estoque lá para dentro, então ele usa uma parte do estoque. E o varejo, eu acho que não faz isso de uma maneira mais ostensiva, porque o custo é alto, né? Se pensar em loja de shopping, por exemplo, ele ocupar um estoque com uma lavadora, sendo que ele podia colocar 100 smartphones ali, o metro quadrado é muito mais rentável, né, para o smartphone. Então, eu acho que só por isso que não funciona. Mas tem casos. Se você pegar em todos os países da América Latina, você tem casos de cash and carry e produto grande. E uma das coisas mais curiosas que eu vi em termos de varejo recentemente, que eu até cheguei a mencionar no episódio com a PepsiCo, foi o case de integração de estoque na China, da Alibaba, né? Que eles estão usando os pontos de venda como armazéns móveis, né? Então, por exemplo, você vai numa loja, eu quero comprar uma geladeira X900. Puxa, eu não tenho a X900, eu tenho a X800. Você quer a X900? Tem na loja aqui a 300 metros, mas você compra aqui comigo e vai lá retirar, né? Então, quer dizer, o Alibaba, ele integrou lá, acho que são 30 mil pontos de venda, uma coisa absurda, assim, e ele tem controle, ele tem acesso a todo o estoque desses 30 mil pontos de venda. Então, se o vendedor não encontra algo ali onde ele está, ele consegue apontar exatamente onde que tem ali. E da mesma forma, se ele compra online, ele vai retirar no ponto de venda mais perto dele, então, que são 30 mil pontos de venda. Então, quer dizer, vai ser o seu João da loja da esquina da tua casa, ele é um armazém da Alibaba. Ele é um pedacinho do estoque. Então ele vai abrir uma portinha lá, ele tem um monte de encomenda lá dentro. Um monte às vezes de itens ali armazenados, empilhados, né? Aí você vai lá e pega apresenta a nota fiscal e retira. No segmento de eletrodoméstico aqui no Brasil, na América Latina, né, Carlos, que sob a tua alçada, vocês têm algum trabalho nesse sentido, né? Porque no final do dia são itens de alto valor agregado, então vocês devem ter um rastreio de itens, né? Onde que está o estoque, né? Vocês têm algum tipo de integração desses estoques, de cross-sell, de uso de compartilhado dos estoques, algo assim, ou algum plano de fazer isso? A indústria ainda concentra muito os estoques perto das fábricas, isso indústria, né, como um todo. E acho que também, de novo, por característica de produto, né, esse modelo que você comentou, eu tenho até um amigo que opera venda online no Brasil, e para pequenos, eles já estão fazendo algumas coisas, né, o Mercado Livre está fazendo. Você faz uma lojinha na frente para gerar fluxo, para gerar alguma receita, e no fundo é um galpão que é essa dark store, né? Que só para entregar, só para usar como centro logístico do Mercado Livre. Eles estão usando isso, mas para pacotes pequenos. O nosso, eu acho que ele pega num ponto de o estoque é muito caro para você pulverizar muito ele. Então é um segmento de margens controladas, onde você olha muito custo. Imagina essa pulverização, a gente teria que ter um outro preço e o consumidor não paga, né? Então eu acho que é uma barreira para a gente conseguir ir à frente. Óbvio, a gente melhora muito em CDs avançados, mais próximos do consumidor, para entregar 1, 2 dias, dependendo do lugar, no mesmo dia.
mas ter uma pulverização de estoques eu acho que é um grande desafio para a indústria como um todo. Uhum. Talvez nem faça sentido, né? Porque são itens muito grandes e tal. Exato. Então, enfim. Muita grana, né? Muito dinheiro no item. Não, legal. E tu tocou num ponto muito interessante, né, Carlos, que às vezes o comprar online também ele está relacionado à conveniência do produto chegar na tua casa, né? Porque você me lembrou da última experiência que eu comprei televisão no shopping também. A televisão é grande, hoje em dia ela já não cabe mais direito no porta-mala, aí você tem que descer no elevador do shopping e o pessoal te larga ali, agora se vira, ó, agora põe no teu carro e quando chegar no teu prédio se vira para subir Então, assim, isso também já gera uma inconveniência que às vezes tu vai para online para receber lá, tindom, tocou e tá lá. Então, isso ainda compra com instalação e não corre o risco de quebrar a televisão e deixar cair, não tira, põe. Hoje eu chego a arriscar e a gente vê alguma coisa nesse sentido, o consumidor espera, ele tende a esperar um produto que está faltando para receber em casa, com algum benefício, que seja uma instalação, alguma coisa nesse sentido, do que pegar um produto grande e levar para casa. Esse consumidor que leva para casa é aquele dos 10, 12% que compra no tradicional, que é o fiel àquela loja, que ele compra só daquela pessoa. Isso acontece muito no interior dos estados. Então, esse é o que ainda faz isso, mas é o que você falou. Imagina você pegar, vamos pensar num refrigerador grande, uma side-by-side. Side-by-side tem 160 quilos. Você movimenta em 2 e sofrendo. Então, se não tiver entrega ali, você tem que estar com muita disposição para movimentar. Em 2, Arnold Schwarzenegger, né? Não, em 2, o Arnold Schwarzenegger e o Rambo, para pegar. Carlos, acho que uma pergunta que não pode faltar nesse tema é a questão de ferramentas e tecnologias, né? Porque a gente sabe, claro, não é o segredo de tudo, mas passa muito a qualidade da governança, do trade, da eficiência comercial, passa muito por conseguir sistematizar processos, conseguir amarrar informações. Conta um pouquinho das ferramentas e tecnologias que você acha que são game changers para fazer o negócio otimizar no ponto de venda, fazer o produto vender. Eu vejo, vocês comentaram, o Maurício comentou muito bem do FMCG, né? A gente se inspira demais nas ferramentas deles, né? Eu estava até falando essa semana com um fornecedor, um possível fornecedor, da questão de fotos, né? Então, o PDV tem uma questão de você otimizar o tempo do nosso profissional no ponto de venda, porque ele tem um papel de interação com o consumidor. Se a gente pudesse deixar 5% do tempo dele para coleta de informação, coleta de o merchandising, ficar 95% para o consumidor seria o ideal, nunca vai acontecer. Mas na hora que você olha para o FMCG, o cara tirar uma foto numa gôndola, aquilo ali já transformar em espaço da gôndola, pegar preço e dar um relatório, e hoje em dia usando até IA, consegue falar se você está competitivo ou não, olhando outras lojas, isso é o futuro. Para a gente, o que pega é que você tem similaridade de produto. Você tem, às vezes, produtos com o mesmo gabinete, porque ele tem um custo muito similar, que não faz sentido você fazer um gabinete diferente, entrega 1, 2 quilos a menos de lavagem, e você tem um produto que não posiciona essa questão de foto. Então, a gente está indo muito para um caminho de tentar trazer o aspecto da inteligência artificial para tratar a informação que a gente coleta e tirar essa interpretação do profissional, não só do PDV, mas do profissional de dentro da empresa, né? Imagina você receber, como no passado, a gente chegou a ter 600 promotores no Brasil. 600 promotores mandando um relatório do clima, do ponto de venda, do fluxo por dia, e alguém ter que olhar aquilo ali, não vai olhar os 600, vai olhar mais ou menos uma amostra e falar, não, está vendendo bem, ou está cheia a loja, ou não está cheia. A tecnologia para isso é o que a gente trabalha hoje, é trazer um pouco mais de direção com precisão, e não simplesmente investir tempo ali. Quando a gente olha para dentro da empresa, a gente está bem postado em ferramentas de planejamento. Quando a gente olha para mercado, para o ponto de venda, o online a gente está resolvido. Acho que hoje a gente tem uma gama enorme de fornecedores de online que prestam serviço tanto de loja perfeita, coleta de preço, coleta o próprio Google, né, com todas as buscas que elas se tornam, depois de 1 semana, 10 dias, elas se tornam efetivamente compra. Quando a gente vai para o físico, ainda tem esse desafio de otimizar tempo de investido em profissionais e trazer informação relevante. Eu sou muito defensor do PDV físico, que para mim ele é o primeiro indicativo de uma mudança de mercado, para cima, para baixo,
alguma coisa que está acontecendo com o produto. Então, a gente não ouviu o promotor por conta de como capturar a informação, é o problema. E hoje a gente está nessa jornada de tecnologia para ter isso um pouco mais fluido e com mais inteligência. Mas a gente coleta hoje informação ainda manual da nossa participação, de preço, de todo o sentimento, poderia dizer assim, do PDV, que isso traslada para o nosso planejamento e a nossa resposta competitiva, seja promocional ou posicionamento. Mas eu tenho a impressão que o segmento de tecnologia de PDV está na iminência de passar por uma transformação grande, né? Porque se a gente for parar para pensar, a IA se popularizou no mundo corporativo, vai fazer 2 anos agora, em novembro de 24. Sim, vocês têm tudo isso. porque é que o ChatGPT, então, é que o ChatGPT virou o buzz do ChatGPT, aconteceu em novembro de 22, né? Então, dali que abriu o olho, o pessoal, puxa, peraí, cara, isso aqui é inteligente, isso aqui tem alguma coisa por trás. Eu acho que isso gerou uma onda de movimentação nas empresas de, cara, como é que eu uso isso no meu negócio? E a gente está começando já a ver essas APIs com o ChatGPT já no estágio bem mais avançado, saindo do teste e já indo para automação, via API, né, efetivamente. E aí, quando a gente pensa em PDV, a gente está falando de mapeamento ali do ponto, né, um robozinho fazendo mapeamento visual do ponto de venda com processamento de imagem via inteligência artificial, né? Você tem uma mecânica já, né, que ela é bastante óbvia, né? Não tem nem nada muito não é uma tecnologia muito embrionária, né? São juntar algumas tecnologias que já existem e integrar elas com IA, né? Por exemplo, tem um fornecedor em Curitiba que chama... agora me fugiu o nome. É Robotics alguma coisa. Que eles têm um robozinho que fica andando em supermercado, interagindo com o cliente já há 5 anos. Eu conheço o fundador dessa empresa, inclusive. Então, um robô que tem inteligência artificial dentro dele, que ele interage com... Inclusive, viralizou no YouTube uns meses atrás por causa de uma senhora que filmou ele no Rio de Janeiro. Filmou o robozinho ali interagindo com ela. Então, você juntar um robozinho desse com IA, fazendo processamento de imagens e tal, não está muito longe, né, Carlos? Aqui fazendo deduções, claro, né? Não, eu não acredito que esteja longe, acho que também vai ter uma disrupção, não só em leitura de PDV, até entrega do que os produtos podem ter, né? Pensar que o produto pode te prover como benefício também, a IA vai dar uma revolucionada nisso. Mas eu vejo uma coisa também, Rodrigo, se o parceiro, né? Se o varejo começa a fazer a indústria trabalhar para ele, usar todas as informações que ele tem e transforma isso em valor para a indústria acionar, também ajuda muito, né? Vamos devagar aqui. A gente estava colocando um robozinho para tirar foto do PDV, ele tem câmera de segurança. Se ele pega a câmera de segurança com alta definição, ele consegue essa foto que a gente está colocando no robô, ele tira lá e transforma isso em alguma coisa para entregar para a indústria. Preço, volume a gente já tem, volume de estoque, essas coisas a gente já tem, mas nem sempre, vamos pensar no hipermercado, você olha o volume de estoque, não necessariamente ele está no PDV, né? Ele pode estar lá dentro do estoque. Então, eu preciso diferir isso. Então, assim, acho que o varejo abrindo portas num dado momento, ele também consegue gerar valor das ferramentas, porque ele é o dono da loja. Então, a gente está entrando na loja para trabalhar num ambiente de um terceiro para tentar criar valor. Quando a gente se unir nessa questão de ver qual que é o valor que é agregado e terceirizar até um pouco mais para a indústria esse trabalho, eu acho que a gente também muda um nível acima. Eu vou ficar batendo essa tecla até o fim, né? O Chile, para a gente, é inspiração nisso, inclusive, tá? Lá, a informação é transparente, a gente tem 100% do sellout, a gente tem a informação do checkout e o volume. Em tempo real. Em tempo real. A gente consegue acionar bem ali. Então, acho que a gente vai chegar nos outros mercados nesse nível. Não, interessantíssimo. Acho que você trouxe um ponto que já nunca pode esquecer, né? Quer dizer, o que já tem de tecnologia já funciona para isso, não precisa inventar nada de novo, muito novo. Ou só liberar, né?
informação. Não, eu acho que você pegou num ponto crucial, né? Porque às vezes a gente tenta ficar achando a solução mágica e o que já existe, bem feito, funciona perfeito, né? Carlos, queria te agradecer demais pelo teu tempo aqui com a gente. Eu acho que voou, né, Maurício, o tempo, porque isso que sinal que o papo foi excelente. Adorei aqui os insights que você trouxe. Espero te ver de volta aqui no programa, Carlos. Acho que você tem muito que agregar para a comunidade de vendas e marketing que acompanha aqui o Raise the Bar. Não só como Electrolux, mas como Carlos também, né? Porque você tem uma experiência muito ampla nessas áreas que você atua. E acho que o papo foi muito profundo, né, Maurício? Muito a gente legal. conseguiu gerar insights aqui que eu não vi em outro lugar, coisas tão Descobrimos que o específicas. Rodrigo tem dificuldade com cafeteira moderna. Que eu tenho um QI mediano para baixo aí, né? De jeito nenhum. Mas... Não, me liga sempre que precisar, porque aí eu te arrumo cafeteira. Ó, eu ouvi um desconto na cafeteira aqui, hein? Coisa melhorando. Para parceiros a gente tem. Você tá falando com um descendente de árabe. Você falou em parceria, eu penso em desconto na hora, não penso em outra coisa. Pode contar. Não, mas é brincadeira à parte aqui, Carlos. Obrigado mesmo, viu? Esperamos de verdade te ver de volta aqui e vamos trocar figurinhas sobre esses cases, manter a troca de figurinhas sobre esses cases de vocês para achar o momento de você voltar e atualizar a comunidade com essas boas práticas de vocês, tá bom? E muito sucesso aí para você e para a Electrolux. Agradeço muito o convite, fico à disposição. Muito legal a iniciativa aqui, muito bacana, muito prazeroso participar com vocês aqui hoje. Contem comigo aí. Um grande abraço para vocês e um bom resto de semana. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado também a todos e todas que estão até aqui. Deixo o convite para navegar na nossa playlist e consultar lá os outros cases, não só sobre gestão de PDV, como praticamente sobre todos os subsistemas de vendas e marketing e pós-venda possíveis. A gente tem cases aqui, tendências, boas práticas. Então, navega lá que tem um verdadeiro MBA aqui no nosso histórico de podcast, tá bom? Por hoje é isso, um abraço e até o próximo Raise the Bar.